Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar sobre um conceito relacionado aos autômatos finitos determinísticos e que diz sobre o processo de minimização de um autômato. Esse processo vai analisar um autômato finito determinístico e vai, através de um algoritmo sistemático, encontrar um autômato equivalente e que tenha um número mínimo de estados. Esse procedimento, além de ter utilidade prática, no sentido de deixar o autômato mais rápido para ser executado, também tem um desdobramento teórico interessante, que é o conceito de equivalência entre autômatos. Bom, esta é a aula 3, onde a gente vai falar sobre minimização de DFAs. Eu estou seguindo como referência para este trecho da disciplina o capítulo 4, seção 4.4 do livro do Hopcroft. Tá? Em relação às outras aulas, estou dando um salto aí do capítulo 1, que era da aula anterior, para o capítulo 4, que eu acho que fica mais interessante e tem mais a ver os assuntos, que está falando de autômatos finitos determinísticos, e a gente continua falando do mesmo tema aqui. Bom, o tema da aula, como já falei, é minimização de DFAs. Então, eu estou dizendo o seguinte, existe um procedimento que minimiza um DFA, ou seja, dado um autômato finito determinístico, ele permite que você encontre um DFA equivalente e que tenha um número mínimo de estados, e de fato, esse DFA é o mínimo, é o que menos tem estados possível. E está aí o teorema, né, para vocês acompanharem, que é o seguinte, se A é um autômato finito determinístico e M é o autômato construído a partir de A pelo algoritmo que eu vou descrever a seguir, então M tem tão poucos estados quanto qualquer DFA equivalente a A, ou seja, é o mínimo. Em outras palavras, dá para a gente usar isso para testar a equivalência entre DFAs. Porque se eu pegar dois DFAs diferentes, minimizá-los e eles acabarem sendo iguais, então a diferença, na verdade, eram estados que não eram necessários, tá? Eram estados a mais aí. Claro que pode ser diferente os nomes dos estados aí. Certo? Então, esse algoritmo vai permitir a gente, além de minimizar, conseguir fazer a comparação entre dois DFAs quaisquer. Bom, vou passar aqui um pouquinho para frente a minha lousa e eu vou falar então, começar a falar desse algoritmo. O algoritmo ele está centrado no conceito de estados equivalentes. Tá? Ou seja, eu vou tentar encontrar dentro de um DFA dois estados ou dois ou mais estados que sejam equivalentes. Então, qual que é o critério que a gente usa para decidir se um estado equivale ou é igual ao outro? Na verdade, a gente vai procurar o inverso. A gente vai achar os estados equivalentes procurando os estados não equivalentes, ou os estados que são distinguíveis ou distintos. Na verdade, distinguíveis é uma palavra um pouco melhor aí, porque tem a ver com o processo de você tornar ou evidenciar que eles são distinguíveis. Certo? Bom, então a gente vai buscar então essa determinação de quais são os estados equivalentes. Uma vez que eu souber quais são os estados equivalentes, por meio de descobrir quais não são distinguíveis, eu vou concluir que se eu tiver dois estados P e Q e eles são equivalentes, eu concluo que eles são equivalentes, então eu posso fazer a substituição desses dois por um único, de forma que esse estado único vai se comportar do mesmo jeito que P e Q individualmente. Certo? Então seria mais ou menos assim, tá? Só para desenhar para vocês aqui. Então eu tenho dois estados, aí eu tenho aqui uma transição chegando no P, uma outra transição chegando no Q, tem uma transição daqui para cá, uma transição saindo daqui para cá, por exemplo, para um estado S, uma transição daqui saindo para o estado W, por exemplo. Tá? Então, supor que eu tenho essa situação aqui, e eu conclua que P e Q são equivalentes. Então, o que eu vou fazer vai ser juntar esses caras aqui. Tá? Então, eu vou criar, na verdade, um estado único, que vai representar os dois. Então, seria mais ou menos assim. E todas as transições que estavam valendo entre eles continuam valendo de uma forma única. Ou seja, essa transição aqui, que estava saindo do Q, indo para S, vai continuar saindo agora do conjunto do PQ. Essa transição que estava saindo do P para o U, para o W, vai continuar saindo do novo estado PQ. Então, eu vou aglutinar os estados para conseguir mostrar aí que eles são equivalentes e o resultado final ser o mesmo em termos de interpretação do meu autômato. Certo? Então, vamos falar
desse conceito de estados distinguíveis, que é o que vai permitir a gente achar os estados equivalentes. Certo? Então, qual que é a definição formal de estados equivalentes? Seria essa daqui, de uma forma escrita formalmente. Dois estados P e Q são equivalentes se. Aqui está, então, o critério. Para todas as entradas. O que é uma entrada de um autômato? É uma cadeia, né? Uma sequência de símbolos do alfabeto, né? Na verdade, que seria o alfabeto da linguagem, ou do conjunto de símbolos de entrada desse autômato. Então, para qualquer cadeia W, eu vou ter que o delta estendido a partir de P aplicando W. O que é delta estendido mesmo? É o delta aplicado não sobre um símbolo, mas sobre uma cadeia. Então, eu vou pegar a cadeia W, vou quebrar ela em todos os seus símbolos e vou aplicar na sequência ali da esquerda para a direita. Seria o equivalente a você usar as configurações instantâneas e aplicar em cima do W. Tá? Então, vou aplicar o delta estendido a partir do P no W e o resultado será um estado de aceitação, ou seja, eu apliquei o W no P e cheguei no estado de aceitação. Isso vai acontecer se e somente se, ou seja, os dois lados são verdade. Quando eu aplicar o delta estendido do Q no mesmo W, é um estado de aceitação também. Ou seja, uma definição bem simples, né, na verdade, com relação à equivalência. Ou seja, se eu tiver dois estados P e Q e para todas as entradas W possíveis eu saio do P até a aceitação e eu também saio do Q até a aceitação, então esses caras são equivalentes. Se eu tiver uma entrada W que leva o P para aceitação e o Q para não aceitação, então eles não são equivalentes, ou eles são distinguíveis. Tá? Então, esse algoritmo ele está dizendo que a gente vai buscar os estados distinguíveis, ou seja, aqueles estados, ou aqueles pares de estados, onde eu consigo achar um W que leva um cara para aceitação e o outro para não aceitação, ou vice-versa. Certo? Se eu conseguir provar que para todos os Ws possíveis, eu sempre vou estar obedecendo esse critério de levar ambos a aceitação ou não, então eu concluo que P e Q são equivalentes. Tá? Então eu esgoto as possibilidades e aí eu concluo que eles são equivalentes. Vamos com calma, né, nesse procedimento. Vou primeiro mostrar um exemplo aqui do conceito de estados distinguíveis nesse diagrama aqui. Vejam que se eu pegar aqui P e Q, que são dois estados aqui do meio do meu autômato, e a entrada 0, eu não consigo distinguir os dois. Por que eu não consigo distinguir os dois? Porque a entrada 0 vai levar o P até o estado R. E a entrada 0 vai levar o Q até o estado 1 que está branquinho aqui do lado. Deixa eu só mudar para o meu modo aqui de lousa para conseguir anotar para vocês. Só rapidinho aqui. Vou chegar lá no exemplo. Está aqui. Então, vou voltar a minha explicação usando agora o meu lápis aqui. Então, vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte. Se eu pegar o meu estado P e aplicar a entrada 0, para onde que eu vou? Eu vou vir para R, certo? Mediante a entrada 0. Se eu pegar o meu estado Q e aplicar a entrada 0, eu vou para o estado, esse que não tem nome aqui, tá? Vamos chamar de estado, sei lá, Z.
Ou seja, uma mesma entrada levou o P para R e o Q para Z. O problema é que tanto o R quanto o Z não são de aceitação. Ou seja, eu não achei uma forma de distinguir os dois. Então, eu não concluo que eles estão distinguíveis. Certo? E lembra, meu objetivo é esgotar as possibilidades de serem distinguíveis. Então, eu não concluí nada. Mesma coisa se eu pegar a entrada 1. Né? Vamos apagar aqui, vamos fazer a mesma coisa para a entrada 1. Se eu pegar o estado P, aplicar a entrada 1, eu vou para o R. Se eu pegar o estado Q e aplicar a entrada 1, eu vou para esse outro estado aqui, vamos chamar de V, por exemplo. V e R, ambos são de não aceitação, então não consegui distinguir P e Q. E isso eu posso fazer essa análise para outros exemplos, então, e não simplesmente com uma entrada única, vamos pegar com cadeia. Então, se eu pegar o 0, 1, 0, então vamos analisar o P e aplicar 0, 1, 0. Aonde que eu vou parar? P aplicando 0, 1, 0. 0, 1, 0. Cheguei aqui. Se eu aplicar 0, 1, 0 no Q agora, vai ser 0, 1, 0. Peraí, opa, fiz errado aqui. Vou pegar o Q, vou aplicar 0, 1 e 0. Ou seja, eu vou chegar no mesmo estado. Ou seja, a entrada 0, 1, 0 não distingue P e Q, assim como a entrada 1, 1, 1. Por quê? Porque ambas levaram ao mesmo tipo de estado. Entende? Vamos agora mostrar outro exemplo de quando que eu consigo distinguir os dois. Isso é possível através da entrada 1, 1. Vamos lá. Se eu pegar o P e aplicar a entrada 1, 1, eu vou chegar no S. Se eu pegar o Q e aplicar a entrada 1, 1, eu vou chegar aqui, no meu estado Z. E aqui eu distingui os dois. Por quê? Porque S é de aceitação e Z não é de aceitação. Ou seja, a entrada 1, 1 distingue P e Q, portanto, P e Q são distinguíveis. Se eles são distinguíveis, eu concluo que eles não são equivalentes. Então, esse é o espírito do algoritmo, tentar achar todas as combinações possíveis de entrada, até que eu consiga distinguir todo mundo que eu consigo analisando as combinações. Depois que eu terminar a análise completa, o que sobrar é equivalente. Certo? Pelo mesmo exemplo, eu posso concluir que os estados R e S eles são distinguíveis. Por quê? Se eu pegar o R e aplicar a entrada epsilon, ou seja, não aplicar entrada nenhuma, ele fica no R mesmo. Se eu pegar o estado S e aplicar a entrada epsilon, ou seja, não aplicar nenhuma entrada, ele fica nele mesmo. E um é de aceitação e o outro não é. Esse é o começo do algoritmo, na verdade. Ou seja, todos os estados de aceitação não podem ser equivalentes aos estados de não aceitação, e vice-versa. Então, nunca o R vai ser igual ao S, porque um deles é de aceitação e o outro não é. Bom, conhecendo aí os conceitos de estados distinguíveis, então vamos partir para o algoritmo. O problema nessa abordagem é que é difícil encontrar estados equivalentes apenas olhando, né, batendo o olho como eu fiz agora. Tá? São muitas combinações, é fácil se perder, o número de cadeias é infinito, eu posso ter cadeias de um símbolo, de 2, de 10, não tem como você fazer uma análise assim informal. A estratégia é sistemática, tentar encontrar os pares de estados que sejam distinguíveis, preenchendo uma tabela que marca todo mundo nas combinações possíveis. Cada vez que eu marcar um X na tabela, eu vou estar marcando um par de estados distinguíveis. E assim que eu terminar a análise, eu analisei todo mundo contra todo mundo, e a conclusão é que quem sobra vai ser equivalente. Vamos voltar aqui então para o meu primeiro slide, onde eu tenho um exemplo de um algoritmo, de um autômato, onde a gente vai fazer análise de estados equivalentes. Então está aqui o autômato, tá? Ele tem 8 estados. Vamos tentar achar quais são os estados equivalentes para poder minimizar esse autômato. Certo? Eu vou, como eu comentei, fazer uma tabela. Então esse algoritmo é um algoritmo chamado de algoritmo da tabela. Tá? É o que está no livro do Hopcroft. Tem outros algoritmos, tá? Eu vou mostrar esse aqui, que ele é um dos mais didáticos aí. Ele é meio trabalhoso, mas ele é legal de entender, porque ele explora bem o conceito de estados equivalentes e estados distinguíveis.
Essa tabela, na verdade, é uma tabela que vai relacionar todo mundo com todo mundo. Então, ela não precisa estar completa, só metade dela já é suficiente, né? Então, por isso que ela está coetária na metade aqui, né? Então, eu vou relacionar, por exemplo, o A com o B, o C com o F, o E com o G, tá? Vou fazer a relação 1 com 1 aí, tá? Não preciso fazer a relação de cada estado com ele mesmo, porque não é esse o objetivo. Não preciso analisar se um estado é equivalente a ele mesmo, que não faz sentido, tá? Então, como que a gente começa o algoritmo? A gente vai procurar os estados distinguíveis, então a gente tem que achar as cadeias que distinguem pares de estados. O jeito mais fácil de começar é a cadeia vazia, o epsilon. O epsilon distingue quem, que eu mostrei agora há pouco? Os estados de aceitação dos estados de não aceitação. Então, o que eu vou fazer é marcar na tabela, o estado de aceitação que a gente tem aqui é o C, certo? É o único estado de aceitação que a gente tem, e ele vai ser distinguível de todos os outros. Então, na minha tabela, eu vou preencher com um X aqui, o C com relação aos outros. Tanto faz a linha ou coluna aqui que você começa. Na verdade, essa tabela é simétrica, vai dar na mesma. Então, preencher aqui na linha do C e na coluna do C, a relação de C com todo mundo, distinguindo ele. Certo? Então, repetindo, o que distingue C de todo mundo? A cadeia vazia. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar expandir o que a gente já sabe de estados distinguíveis, olhando para trás, ou seja, quais são as cadeias que chegam a estados distinguíveis. A técnica é a seguinte: para cada par conhecidamente distinguível, eu vou procurar entradas iguais, e esses estados que chegam mediante entradas iguais também vão ser distinguíveis, certo? Porque eles têm a mesma entrada. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Se eu tenho uma cadeia epsilon que distingue dois estados, a cadeia 1 epsilon, se ela também distinguir os dois estados, se elas chegarem à mesma combinação de estados, ela também vai distinguir dois estados. Tá? Então, eu vou olhar para trás e colocando os símbolos atrás aqui do epsilon até achar a combinação completa de todos os estados distinguíveis. No algoritmo, é mais difícil falando do que fazendo. Tá? Então, como que a gente começa? Vamos começar olhando, deixa eu colocar uma cor aqui, esse primeiro par de estados distinguíveis que a gente já sabe, que é o C e o A. Tá? Então, eu sei que o A e o C são distinguíveis, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar lá no meu autômato, quais são as setas que estão chegando em A e que estão chegando em C, que são um par distinguível que eu já sei, com a entrada 0, ou seja, a mesma entrada aqui. Então, quem é que chega em A com a entrada 0? Seria o C, não é? Então, essa é a seta que chega em A com a entrada 0. Então, eu vou colocar aqui o C como a entrada 0 chegando em A. E não tem mais ninguém. A única setinha chegando no A com a entrada 0 é o C, quer dizer, está vindo do estado C. E quais são as setas que chegam em C com a entrada 0? Então, eu tenho essa setinha aqui, ou seja, o D, e eu tenho essa setinha aqui, que é originária do estado F. Tá? Então, repetindo, eu estou procurando todo mundo que entra nos estados que eu sei que são distinguíveis com a mesma entrada. Então, agora, no caso, o 0. Ou seja, combinando esses caras aqui, que eu anotei aqui embaixo, ó, então, quem é que entra no estado, né, da esquerda seria o C. Opa. E quem é que entra no estado da direita ali seria o D e o F. Então, essas são as combinações possíveis. Eu vou fazer o quê? A combinação desses caras e gerar novos pares de estados equivalentes. Então, eu vou concluir que o C e o D também são distinguíveis e o C e o F também são distinguíveis. Certo? Então, achei dois novos pares de estados distinguíveis. Como? Analisando para trás quem é que chega naqueles estados com a mesma entrada. Então, o que a gente faz? Analisou essa combinação, vamos voltar para a tabela e preencher esses caras. Então, na linha do C, coluna D, na linha do C, coluna F. Bom, o C e D já está preenchido, está aqui. E o C e F também já está preenchido. Então, não descobri nenhum estado novo, não descobri nenhum par distinguível novo com essa primeira iteração do algoritmo. Mas ainda falta olhar as entradas 1. Então, vamos voltar aqui para o nosso autômato. Vou apagar o que eu já fiz.
vamos olhar agora quais são as setinhas que chegam em A com a entrada 1 e as setinhas que chegam em C com a entrada 1. Por que A e C? Vamos lembrar que eu estou olhando essa célula pintada aqui. Tá? Então, quem é que chega em A com a entrada 1? Ninguém. Então, a gente coloca aqui um conjunto com ninguém. Quem é que chega em C com a entrada 1? Aqui, aqui e aqui. Então, o B, o C e o H. Então, a gente escreve aqui B, C e H. Bom, analisando a combinação desses caras, eu não vou ter ninguém. Porque não tem nenhum estado do lado esquerdo aqui para fazer par com o do lado direito. Ou seja, nessa iteração, não descobri também nenhum par a mais do que eu já não sabia. Bom, só tem duas entradas, 0 e 1. Então, já completei a minha análise para esse caso. Certo? Então, vou para a próxima, que seria esse cara aqui. Então, do C com o B. Certo? Então, vamos continuar o mesmo algoritmo. Quem é que chega no B com a entrada 0? É o A. Quem é que chega no B com a entrada 0? Bom, é só o A. Então, acabou. Quem é que chega em C com a entrada 0? Seria o D e o F. A gente já fez essa análise. Combinando esses caras, eu tenho novos pares de estados distinguíveis. Ou seja, AD, AF. Vamos na tabela marcar esses caras. Bom, AD não marquei ainda, então eu marco aqui. AF não marquei ainda, eu marco aqui. Vamos fazer a mesma análise para o 1 agora. Quem é que chega em B com setinha 1? Ninguém. Bom, se eu tenho ninguém num dos lados, né, então quer dizer que esse cara... Deixa eu apagar aqui. Quem é quem chega em B com a entrada 1? Ninguém. Qualquer que seja a outra coisa aqui, a hora que eu fizer o cruzamento dos dois, não vai dar em nada. Ou seja, não vou descobrir ninguém a mais nessa análise. Posso parar e eu posso ir para a próxima aqui. Então, vamos continuar o algoritmo. Vou continuar seguindo pelo C aqui. Certo? Então, vamos olhar agora o C e o D. Quais são as setinhas que chegam no C com o 0? DF. Quais são as setinhas que chegam no D com o 0? Ninguém. Então, não descobri ninguém a mais. Vamos agora olhar o caso do 1. Quais são as setinhas que chegam no C com o 1? B, C e H. Quais são as setinhas que chegam no D com 1? Ninguém. Então, não são descobertos novos pares de estados distinguíveis. Vamos para o próximo. O C e o E. Quais são as setinhas que chegam no C com 0? São o D e o F. Quais são as setinhas que chegam no E com 0? Ninguém. Então, não descobri ninguém novo. Vamos fazer agora a análise para o 1. Quais são as setinhas que chegam no C com 1? B, C, H. Quais são as setinhas que chegam no E com o 1? É o G. Está aqui, ó. Essa setinha aqui. Então, agora vamos fazer o cruzamento desses caras. Então, eu vou descobrir o... Cruzando, né, esses caras aqui. Vai ter o par BG, CG e... Opa, não vai caber aqui. HG. Então, esses pares são novos pares de estados distinguíveis que eu tenho que ir lá marcar na minha tabela. Então, vamos lá. O B e o G. O C e o G, que já estava marcado. E o H e o G. Então, estou preenchendo a minha tabela. Por isso que esse algoritmo chama de algoritmo de preenchimento da tabela. Acabamos? Vamos para o próximo. Bom, eu posso escolher qualquer um aqui, na verdade, né? Eu posso analisar esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Tanto faz, na verdade. O que é importante é eu preencher todo mundo de uma forma exaustiva. Tá? Vou fazer mais alguns, depois eu vou parar aqui o exercício e vocês completam seguindo os slides que tem lá o exercício completo. Tá? Vamos fazer só mais um aqui. Ó. Então, o C e o F.
quais são as... Desculpa, é C e F, isso. C e F. Não vamos fazer o C e G, que vai marcar mais gente aqui. Vamos olhar o C e o G. Quem é que chega no C com entrada 0? D, F. Quem é que chega no G com entrada 0? No G com entrada 0 vai entrar o B, vai entrar o próprio G e vai entrar o H. Só olhar as setinhas que entram no G com o 0. Essas daqui. Então, agora a gente faz o cruzamento desses caras e vamos descobrir alguns pares novos, que são DB, DG, DH, FB, veja que eu estou fazendo a combinação completa, né? FG, FH. Então, todos esses caras são novos pares de estados distinguíveis que eu achei. Então, vamos para a tabela. DB, DG, DH, FB, FG e FH. Certo? Então, esse algoritmo é o que a gente vai ter que aplicar para conseguir preencher a tabela. E cada vez que eu analisei alguma coisa, eu vou marcando para eu saber que eu já analisei aquele cara. Então, eu analiso esse, analiso esse, analiso esse, vou preenchendo, e assim eu vou completando a minha análise de uma forma exaustiva. Depois de completar a análise, a tabela vai estar preenchida ou com X ou com vazio. E os X vão ter que estar pintadinho aqui para a gente ter a noção de que a gente já analisou exaustivamente aquela combinação. E todas as setinhas que chegam naquele estado, naquele par de estados. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Então, ou você tem o X pintado, ou você não tem nada. Quer dizer que sobraram aqueles estados e você, analisando todas as possibilidades, você não conseguiu distinguir esses dois. Ora, se você fez a análise completa e a análise deixou esses caras em branco, quer dizer que você não conseguiu distinguir. Se você não conseguiu distinguir, eles são equivalentes. Essa é a conclusão. Ou seja, nesse exemplo, são estados equivalentes. Deixa eu marcar aqui. São os pares A, E, B, H, D, F. Esses são os nossos pares equivalentes, que são as células vazias que sobraram na tabela. Bom, uma vez que eu sei quais são os estados equivalentes, o que a gente faz agora? A gente tem que juntar esses caras, como eu comentei. O algoritmo vai ter duas etapas. A primeira etapa vai ser eliminar os estados inalcançáveis. Tá? Na verdade, eu deveria ter feito isso antes, tá? Para esse exemplo, mas eu não fiz realmente para demonstrar o algoritmo da forma mais completa. Mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, você elimina os estados inalcançáveis, porque eles não influenciam, na verdade, na análise. E depois você vai pegar todo o seu grupo de estados e vai fazer um particionamento, vai fazer um agrupamento de estados em blocos de estados equivalentes. Certo? Então, você identifica os equivalentes, depois você forma os grupos de estados equivalentes. Então, vamos olhar quem são os caras inalcançáveis a partir desse diagrama aqui. E achar estados inalcançáveis é muito fácil. Um estado só é alcançável se existe um caminho a partir do estado inicial. Então, você olha um por um, vê se tem um caminho a partir do A aqui. Tem como chegar do A para o B? Tem. Então, o B não é inalcançável. Tem como chegar do A para o C? Tem. Então, não é inalcançável. Tem como chegar do A para o D? Opa! Na verdade, não tem. Porque não tem nenhuma setinha chegando no D. Então, o D ele é inalcançável. Tem alguma setinha chegando? Tem alguma forma de chegar no estado E? Bom, dá para vir por aqui. Cheguei. Então, o E não é inalcançável. Tem como chegar no F? Tem. Tem como chegar no G? Tem. Tem como chegar no H? Bom, dá para vir por aqui. Volta para o E e vem para cá. Ou seja, dá para chegar. Então, o único estado inalcançável nesse exemplo aqui é o D.
Ou seja, na minha análise, eu deveria jogar fora o D antes de começar a fazer a análise da tabela, porque teria menos trabalho para fazer. Certo? Então, eu poderia simplesmente apagar o D, apagar as transições que estão saindo do D e estão chegando no D, e não faria diferença nenhuma no meu autômato. Tá? Mas eu pulei essa etapa, na verdade, eu não fiz essa etapa, então não tem problema. Vamos agora fazer o próximo passo do algoritmo, que é fazer o particionamento dos meus estados. Eu sei que os meus pares são AE, BH e DF, então eu vou criar uma partição, ou seja, eu vou criar, ao invés, como é que estava antes, né? Quais são os meus estados antes? Esse aqui é antes. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, esses são os meus estados, uma única partição antes. Como é que vai ficar depois de particionamento? Bom, o A vai se agrupar. Deixa eu fazer assim melhor. O A vai se agrupar com o E. Opa, a anotação correta aqui. O A vai se agrupar com o E, então eles vão estar num conjunto só. O B vai se agrupar com o H, que eles também são equivalentes. O C vai ficar sozinho, porque não tem ninguém equivalente a ele. O D vai ficar junto com o F, ignorando que ele é um estado inalcançável, tá? Na verdade, isso tanto faz aqui para essa análise. O G fica sozinho. E aí acabou o meu particionamento. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei os estados individuais, agrupei ele conforme a sua equivalência. Tá? Então, eu na verdade vou ter agora esses estados aqui, ao invés desses 1, 2, 3, 4, são 5 estados que eu tenho agora, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antes. Tá? Então, estou eliminando 3 estados aqui no meu processo. Certo? Então, criei a particionamento que só tem estados equivalentes. Nesse exemplo em particular, não tem nenhum par de estados equivalentes com um caráter transitivo de equivalência. O que é um caráter transitivo de equivalência? Seria se eu tivesse assim, ó. Suponho que eu tivesse que o A é igual ao E, o B igual ao H, o D igual ao F, e vamos supor que o E fosse igual ao G, por exemplo. Qual que seria o particionamento? Eu teria que colocar o A, o E e o G junto. Então, se eu tivesse essa situação que eu desenhei aqui, o particionamento seria diferente. Por quê? Porque AE e EG vão para uma partição só. Tá? Então, ficaria A, E, G, B, H, C e D, F. Certo? Então, esse caráter transitivo tem que ser considerado no particionamento. Volto a repetir, nesse caso não precisou, mas se tivesse 2 pares equivalentes com transitividade, você teria que fazer isso. Beleza, então você criou o particionamento, é muito fácil. O que é o particionamento? É um conjunto de grupos. Tá? Então, vamos voltar para ver como estava antes aqui, só para deixar correto aqui o nosso desenho, nosso slide aqui. Então, não tem equivalência a EG, então ficou assim o nosso particionamento. Correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar uma nova tabela do meu autômato. E essa minha tabela vai ter os estados novos conforme as partições. Então, vai ter um estado que é a primeira partição, AE. Outro estado que é a segunda partição, que é o BH. Outro estado que é a terceira partição, que é o DF. Estou invertendo aqui um pouco a ordem, tá? Só para ficar igual ao meu exemplo nos slides. Outro estado que é o C e outro estado que é o G. Então, esses vão ser os meus estados e eu vou usar a notação tabular para representar esse meu autômato minimizado. Então, na minha notação tabular, eu vou ter aqui os estados e aqui as entradas. Então, a entrada 0 e a entrada 1. E aí, vamos colocar aqui a linha da tabela. Beleza. Como que a gente preenche essa tabela? É só você seguir
a somatória, na verdade, é a união das transições que você teria nos estados originais. Tá? Então, eu tenho A e E com entrada 0. O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá no meu autômato o A com 0 e o E com 0. Ó, o A com 0 vai para o B. Opa. O E com 0 vai para o H. Então, essa transição vai levar a E com 0 para BH. Então, a gente coloca aqui. Opa. Desculpa, não estou conseguindo maximizar aqui. Pronto. A e E com 0 vai ficar BH. A e E com 1, o que vai entrar aqui? Vamos lá olhar nosso autômato de novo. Deixa eu apagar aqui os que eu já rabisquei para não ficar confuso. Então, vou pegar o A com 1, que vai para o F, e o E com 1, que vai para o F também. Então, na verdade, não vai ter dois valores diferentes, vai ser somente o F que vai entrar aqui. Então, a gente escreve aqui o F. Então, preenchemos a primeira linha aí do nosso autômato já com os números de estados menor. Tá? Ainda não é a tabela completa, tá? Vamos com calma. Vamos continuar a análise. BH com G. BH com G é o B. Desculpa. BH com 0. BH com 0 vai para G. E o H com 0 vai para G também. Então, vai ser a resposta G aqui que eu estava falando. Então, BH com 0 vai para o G. BH com 1, o B com 1 vai para o C, o H com 1 vai para o C também. Ou seja, não vai ter diferença também, vai ser só o C aqui. E aí a gente continua a análise. Vou fazer aqui uma forma mais completa, que é só o mesmo raciocínio. D e F com 0 vai para o C. D e F com 1 vai para o G. C com 0 vai para o A. C com 1 fica no C mesmo. G com 0 fica no G mesmo. E G com 1 vai para o E. Ou seja, simplesmente transferimos as transições do diagrama para cá, considerando o novo particionamento. Certo? O problema é que aqui eu tenho os estados, mas aqui eu não tenho os estados. Na verdade, eu tenho aqui pedaços das partições. Eu tenho que, na verdade, traduzir esses pedaços para suas respectivas partições. Como assim? A gente vai, na verdade, olhar para cada uma das células e ver se existe um estado com aquele nome. Então, por exemplo, existe um estado BH? Existe. Então, beleza, está correto. Existe o estado F? Não, não existe. Existe o DF. Então, o que a gente faz? A gente substitui a entrada F pela sua correspondente partição. Então, vai ficar aqui DF. Mesma coisa aqui embaixo. Existe um estado G? Existe. Então, não faz nada. Existe o estado C? Existe. Então, não faz nada. Existe o estado C? Existe. Então, não faz nada. Existe o estado G? Existe. Então, não faz nada. Existe o estado A? Não, não existe. Então, eu preciso substituir o A pela sua partição, que é o AE. Então, esse cara aqui vai sumir, vai dar lugar ao AE. Aqui não muda, porque já tem. Aqui não muda, porque já tem. Aqui vai mudar, porque a sua partição, na verdade, é AE. Então, vamos trocar aqui por AE. Então, bem simples, né? Você substitui os estados individuais quando eles aparecerem pelas suas respectivas partições. Nunca vai ter conflito nessa substituição se a gente fez o algoritmo de preenchimento da tabela corretamente, porque aí eu vou estar identificando somente os estados equivalentes mesmo. Eles naturalmente vão convergir para a separação completa das transições aí. E aí a gente encerra o algoritmo como? Remarcando os estados iniciais e os estados de aceitação. Quem que era o nosso estado inicial do algoritmo do autômato original? Era o A.
Então, a partição que tem o A é que vai ser o novo estado inicial desse autômato. Quem que eram os estados de aceitação do autômato? Nesse caso, só tinha um, que é o C. Então, todas as partições que tem o C vão ser estados de aceitação. Nesse caso, só tem uma. Então, só tem um estado de aceitação novo. E esse já é o nosso autômato. Só está faltando a gente substituir esses nomes, que na verdade o nome do estado aqui não está realmente correspondendo a um... Na verdade, não está muito legível, né? Dá a impressão que são dois estados num só. Isso é fácil de fazer, ó. Então, AE... Vou apagar toda a ocorrência do AE aqui, ó. Esse... Opa, apaguei demais. E esse eu vou chamar de Q1. Então, fica Q1, Q1, Q1. O BH... Só tem esses dois, é isso. Vai virar o meu Q2. O meu... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, peraí. O DF, que está aqui e aqui, vai virar o meu Q3. O meu C, que está aqui, aqui, aqui e aqui, vai virar o Q4. E o meu G vai virar o Q5. Certo? Então, esse é o autômato minimizado. E esse procedimento conseguiu deixar a gente com um número menor de estados, que na verdade não é só menor, é o mínimo mesmo. Tá? Se você quiser depois desenhar aqui o diagrama, fique à vontade para fazer esse exercício. E se você quiser testar os dois autômatos para ver se o funcionamento é igual, você vai ver que eles são equivalentes em termos de funcionamento. Então, eles são equivalentes em termos conceituais também. Bom, pessoal, resumindo aí, nesta aula a gente viu aí um algoritmo para fazer a minimização de autômatos finitos determinísticos, que permite você encontrar um autômato equivalente que tenha um número mínimo de estados. Isso tem uma vantagem muito boa na implementação. Se você pegar um autômato e conseguir minimizar e tirar os estados inúteis e executar ele de uma forma mais rápida, você vai ter ganhos aí de desempenho em aplicações. Em exemplos pequenos, com 5, 6 estados, não faz diferença, mas se você tiver uma máquina complexa com centenas de estados, isso pode ser interessante para você conseguir minimizar o impacto do desempenho da sua execução. Tem também o interesse, né, a vantagem teórica de você poder usar isso como método para equivalência de autômatos. Se você concluir que dois autômatos minimizados têm os mesmos estados e as mesmas transições, você conclui que eles são equivalentes. Você pode testar, então, a equivalência de autômatos através desse método. É isso, até a próxima.